E hoje a gente vai conversar sobre uma das melhores TVs que existe no mercado atualmente, entregando uma das melhores tecnologias, que é a TV LG OLED C1. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conversar sobre a TV LG OLED C1, que é a substituta da TV LG OLED CX ou C10, que foi lançada no ano passado. Nesse vídeo aqui a gente vai ver os principais recursos que essa TV está trazendo pra gente e de cara eu já vou falar o seguinte para vocês: se você do outro lado aí é gamer, então não tem TV melhor do que essa atualmente no mercado. Bom, vamos lá, vamos começar a falar aí da TV. Eu vou deixar já passando aí algumas imagens enquanto eu tô falando, porque eu não consigo trazer a TV para mostrar aqui para vocês, tá? O ambiente aqui é pequeno, não tenho distância focal suficiente para colocar a TV aqui em cima da mesa e filmar ao mesmo tempo, então eu vou pegando aí algumas imagens que eu fiz em off e mostrando para vocês enquanto a gente vai conversando sobre as funcionalidades que ela possui. A LG está comercializando esse modelo de TV em 3 tamanhos específicos, tá? Em 48 polegadas, 55 polegadas ou 65 polegadas. Você vai ter aí as diferenças de preço, obviamente, entre cada um desses tamanhos. A que eu tenho é a de 55 polegadas e hoje ela está saindo mais ou menos aí na casa dos R$6.000 aproximadamente. Vale lembrar que eu vou deixar link aqui no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados em adquirir essa TV. Essa TV vem equipada com o que há de melhor atualmente aí em termos de tecnologia, incluindo aí o OLED presente na tela da TV, tá? A LG domina aí essa tecnologia do OLED e ela traz alguns aprimoramentos aí em relação à versão anterior, tá? Agora ela vem equipada aí com processador de 4ª geração, ela teve o controle dela redesenhado, agora tá mais intuitivo, você tem mais teclas de atalho, entre elas aí o Disney, você tem Netflix, você tem Amazon, você tem também ali embaixo 2 assistentes de voz, que é a Alexa e o Google Assistente. Você vai ter recursos extremamente interessantes presentes nessa TV, como é o caso do HDR, do Dolby Vision, do Dolby Atmos, você vai ter aí o FreeSync, você vai ter o NSync, que são recursos normalmente encontrados em monitores de ponta, tá? Inclusive você pode utilizar essa TV como seu monitor também, já que ela é uma TV 4K OLED que tem 120 Hz nativamente. O FreeSync e o G-Sync são recursos destinados aí a evitar a quebra de quadros, tá? Você deixa a imagem do jogo muito mais fluida. Então, por exemplo, se você estiver utilizando um computador com placa de vídeo da AMD, você vai utilizar o FreeSync, que vai ser compatível com essa placa. Se trata, na verdade, do mesmo tipo de dispositivo, mas um é destinado a placas da AMD e o outro destinado a placas da NVIDIA, tá? Dependendo aí qual seja o equipamento que está conectado à sua TV, ela vai trabalhar ou com um ou com outro. A TV conta com 3 entradas USB mais 4 entradas HDMI 2.1, tá? Isso significa que se você tiver, por exemplo, um console de última geração e tiver um cabo HDMI 2.1 também, você vai poder aproveitar os 120 FPS de taxa de atualização que a TV vai entregar para você. Quem joga sabe que quanto mais FPS a tela conseguir entregar para você, mais fluida a imagem vai ficando, tá? E essa TV também tem um outro recurso destinado a games, que é a baixa latência. A latência dela é de apenas 1 milissegundo, o que significa dizer que se você estiver jogando e realizar qualquer comando no seu controle, o seu personagem no jogo vai ter uma reação praticamente imediata, sem nenhum tipo de delay. Ainda dentro de games, você vai ter um menuzinho dedicado para os seus jogos, tá? Se você estiver jogando e apertar o menu de configurações, você vai abrir um menuzinho roxo lá embaixo, onde ela vai mostrar em tempo real qual é a taxa de FPS, ou seja, quantos quadros por segundo a tela está atualizando naquele momento. Ou seja, para quem está procurando uma TV para jogar, realmente não há outra melhor atualmente no mercado do que a LG C1. Saindo um pouquinho aí da área dos jogos e falando um pouco mais das imagens que essa TV consegue gerar para você de modo geral, são imagens belíssimas, tá? Você vai ter ali pretos profundos, porque estamos falando de uma tela OLED, ou seja, a tela OLED ela tem a capacidade de apagar a iluminação dos seus pixels para poder permitir que o preto seja de fato preto para você, tá? Então, quando você estiver enxergando a cor preta na televisão LG OLED C1, você vai estar vendo o preto exatamente como ele deveria ser, tá? Porque nas telas de LCD ou telas de LED, você não consegue ter essa percepção, já que a tela é
retroiluminada nesses displays, tá? O que acontece? Você não tem o preto profundo ali, a tela está sempre iluminada por trás, mesmo quando você tem ausência total de luz na imagem que você está vendo. Isso faz com que o preto que está sendo mostrado naquela imagem fique meio acinzentado, já que você tem uma tela que está sendo retroiluminada. Na tela OLED você não tem essa questão, os pixels se auto-iluminam. Então quando você tem o preto é porque ele está completamente desligado, não tem luz nenhuma de fundo, tá? Então você está vendo o preto exatamente como ele deveria ser. As cores ficam muito bonitas, extremamente vibrantes, tá? A imagem que a TV gera para você é absurdamente bonita. Falando um pouquinho agora das características físicas da TV, você vai perceber que ela é extremamente fina, pelo menos ali do meio para cima, tá? Do meio para cima, você olhando ela de lado, vai ver que ela não tem nem 1 centímetro de espessura. Isso porque, por se tratar aí de uma TV OLED, você elimina uma série de componentes que você teria ali atrás, caso fosse uma outra tecnologia, tá? Por ser OLED e não precisar ali de retroiluminação, você consegue diminuir a espessura da TV até aquele nível. Da metade dela para baixo, na verdade um pouquinho menos da metade para baixo, você vai ter uma espessura um pouco maior, porque é ali que estão as placas, os conectores e tudo mais, então você precisa ter ali um espaço um pouco maior para ter esses componentes presentes. Mesmo assim, a TV continua sendo extremamente fina, tá? Dá até medo de você segurar a TV na hora que você está segurando ela, por exemplo, para poder colocá-la no móvel. Dá um pouco de medo sim, dá um frio na barriga. Se você der bobeira, segurar de modo errado, você pode sim acabar quebrando a sua TV. No manual de instrução dela vem até dizendo qual é a maneira correta que você tem que segurar a TV, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque de tão fina que ela acaba se tornando mais frágil do que o normal. A TV acompanha um suporte que é feito em alumínio escovado, tá? Que dá um ar muito bonito à TV, fica com um ar bem clean e moderno ao mesmo tempo. E esse suporte ele tem uma concavidade para frente que faz com que o som que saia por baixo seja direcionado para você, aumentando aí a imersividade em termos sonoros, fazendo com que a TV tenha um som de excelente qualidade. Você sequer precisa se preocupar, por exemplo, com uma soundbar ali para poder dar um up na sua TV, tá? Só se você quiser realmente demais e tiver um espaço aí considerável para você conseguir utilizar esses equipamentos, aí tudo bem, se for sua escolha, pode colocar, mas a TV por si só já tem um áudio de excelente qualidade, já que o áudio dela acaba sendo aprimorado pelo recurso Dolby Atmos que está presente no aparelho. A TV, apesar de ser fininha desse jeito, você também consegue utilizar ela fixa na parede se você quiser. Você não precisa utilizar o suporte que já vem junto, caso você não queira. Naquela parte que é mais grossinha ali atrás, você tem os encaixes para os parafusos, caso você queira utilizar ela fixa na parede. Então é uma possibilidade também. Mas claro que você também tem algumas preocupações, como é o caso aí do burn-in, tá? O burn-in, ele é a queima do pixel, tá? Isso significa que a imagem fica marcada em um determinado local. Isso costuma acontecer demais com telas que são OLED. E como é que isso acontece? Pela presença fixa de uma imagem travada, paralisada ali num determinado canto da tela, tá? Isso com o tempo, se ficar se repetindo constantemente, pode sim acabar ocasionando o burn-in, onde você vai deixar marcado aquele local daquela imagem que estava ali presa, fixada durante muito tempo. Por exemplo, canais de assinatura costumam trazer o logo desses canais lá no cantinho inferior. Aquele logo ali costuma ocasionar o burn-in em telas OLED convencionais. Mas a LG também tomou cuidado com relação a isso e preparou alguns dispositivos para poder evitar o burn-in, tá? Um deles é que a tela faz micromovimentos quando ela percebe que tem uma imagem parada num determinado ponto dela, fazendo com que você não consiga perceber a olho nu, mas ela está fazendo micromovimentos ali para não deixar aquela imagem fixa parada durante muito tempo, e também ela acaba diminuindo um pouco mais o brilho daquela imagem que está fixa. Um outro recurso também presente nessa TV para poder evitar o burn-in é que quando você deixa a imagem paralisada durante muito tempo, ela apaga e começa a mostrar ali como se fossem fogos de artifício aparecendo cada hora num ponto da tela, tá? Isso também ajuda a evitar o burn-in. E quando você está sem imagem nenhuma na TV, mas deixa ela ligada, por exemplo, no menu inicial dela, ela começa a exibir em sequência vários quadros para poder não deixar a tela parada na mesma imagem durante muito tempo. E finalmente nós temos o último recurso, também presente para ajudar a evitar o burn-in, que quando você desliga a TV, ela começa a fazer uma limpeza dos seus pixels, tá? Você não está vendo isso acontecer, mas ela está fazendo uma limpeza dos seus pixels. Isso aí demora mais ou menos em torno de umas
2 horas aproximadamente, para que ela consiga fazer a limpeza total desses pixels e deixe a imagem zerada para você novamente voltar a usar a TV num outro momento. Ou seja, com todas essas funcionalidades, é muito difícil que a TV venha apresentar o burn-in, tá? Mas é um risco que está presente sim e você tem que tomar alguns cuidados. A própria LG sugere que você não deixe as imagens paradas durante muito tempo, mesmo com todos esses recursos. Além disso, ela sugere também que você não utilize aquelas faixas pretas para poder visualizar filmes. Filmes normalmente que a gente vê aí no Netflix, no Amazon, no HBO e tudo mais, costumam ter aquelas faixas pretas em cima e embaixo, que é a proporção de cinema. E a LG fala que essas faixas também não são interessantes de ficarem sendo exibidas, tanto na horizontal quanto na vertical também, tá? Se você pegar filmes que tenham faixas pretas laterais, a LG fala também que não é interessante que isso aconteça. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, a TV tem os seus recursos para evitar que isso aconteça. E até o presente momento, pelo menos desde a versão anterior, ainda não ouvi falar de burn-in nessa TV, nessa série aí da LG. Então a gente pode ficar com um pouquinho mais de tranquilidade, mesmo assim tem que tomar os seus cuidados. E vocês aí, o que acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo pra mim. Se curtiu, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!